Salmo 82, verso 6. E disse: Vós sois deuses, e vós sois todos filhos do Altíssimo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, nos ajude, meu Deus, a anunciar essa mensagem, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, sem Ti nada posso fazer, meu Deus. Glória a Deus, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus é a rocha, a salvação. Glória a Deus, beijai o Filho para que não pereçais no caminho. Glória a Deus, Ele é a rocha eterna, disse o salmista Davi. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, ó Deus da salvação. Senhor, glória, Senhor poderoso, todo branco da mensagem, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, glória a Deus Pai. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é os pastores de Deus. Em Mateus 25. Amados irmãos, todos os homens dependem dos pastores. A Bíblia aqui está dizendo: vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Quem são os deuses que a Bíblia está querendo dizer? São os pastores. Os pastores são os deuses, não os deuses estranhos. Os deuses estranhos, Deus não reconhece, por isso são estranhos. Por isso, meus amados irmãos, até quem está com outras religiões depende de estar ligado nos pastores. Porém, Mateus 25 vai nos ensinar que há as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, elas ficam do lado de fora, no final. Elas estavam perto das prudentes. Porém, as prudentes estavam do lado de dentro, que representa salvação. As loucas estavam próximas, mas eram loucas. E quando veio o noivo, elas bateram na porta e Jesus disse: não os conheço. Porque não adianta estar ligado nos pastores e estar lá de fora. Não adianta estar batendo na porta por causa do medo, do desespero, mas não querer a salvação. Porque tem muita gente que na hora do medo e do desespero bate na porta, mas não quer ficar do lado de dentro. Por isso Jesus ensinou os pastores, os juízes: vocês são deuses, não para que eles venham adorar, fazer de ídolos, se prostrar, mas para que eles venham ter um discernimento através de vocês, e vocês venham ter um discernimento através de mim, porque sem mim nada podereis fazer. Em tudo devemos usar o nome de Jesus, como está escrito, dando graças ao Pai, porque toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus
Filipenses 2:11. Consegue compreender para a glória de Deus? Não é Jesus maior que o Pai em hierarquia, mas em poder, Jesus é igual ao Pai. Por isso o salmista disse: beijai o Filho, para que não pereçais no caminho. Beijar o Filho significa adorar o Filho. Disse o salmista, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Por escabelo dos teus pés, perdão. Por isso, meus amados irmãos, você não deve desrespeitar os pastores, você não deve perseguir os pastores, e se você faz isso, você deve parar. Se tem alguma palavra contra os pastores, não pregue segundo o seu próprio entendimento, pregue segundo o entendimento de Deus, pregue segundo o que está escrito, porque há pastores que estão dando a vida pelas ovelhas. O que é dar a vida pelas ovelhas? Dando o seu tempo, a sua dedicação. E há pastor que é levantado para a geração. Esse que é levantado para a geração, todos dependem do discernimento dele. E ele depende do discernimento do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso o atalaia, ele está na torre de vigia da fortaleza, e os que estão do lado de dentro estão com o Rei da Glória, porque o Rei da Glória está sentado no trono, que simboliza: se sofrermos com ele, reinaremos com ele. Porém, quem está em santidade, o maligno não toca, mas sofre perseguição, mas tem livramento. Por isso ele é chamado Senhor dos Exércitos, de Deus dos deuses, não dos deuses estranhos, mas dos pastores. Samuel era um desses profetas, Paulo foi um desses pastores da geração, a qual todos dependiam do discernimento, os pastores dependiam do discernimento que saía da vida de Paulo, e Paulo dependia do discernimento que saía do Rei dos Reis, e o Rei dos Reis dependia do discernimento que saía do Pai, a qual ele disse: eu não falo por mim mesmo, mas eu falo pelo meu Pai que me enviou, e a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Dúvida não entra lá, incredulidade não vai entrar, meus amados irmãos. Você precisa crer na palavra de Deus, na confiança da palavra de Deus. Se você sair do entendimento da palavra e entrar no seu próprio entendimento, apoiar no seu próprio entendimento, no seu próprio discernimento fora da palavra, você cairá. Quem crê na palavra de Deus? Jesus é fiel.
Por isso, meus amados irmãos, o arrebatamento é real e representa o arrebatamento de Enoque e o arrebatamento de Elias, porque o piscar de olhos é um mistério a qual nós não sofreremos com os nossos corpos estirados no chão, porque quando morre com unção, os animais não podem tocar, as pessoas não podem fazer mal, que é uma prova. Quando o morto foi jogado na cova de Eliseu, Eliseu estava morto, profeta, mas ainda tinha unção. O morto foi jogado lá e o morto ressuscitou pela unção que havia no corpo do profeta. E Jesus disse: estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. E onde estiver o corpo, ajuntaram as águias. Se onde tem unção, santidade, ninguém toca. Jesus não estava falando que o arrebatamento seria somente em espírito. Jesus estava falando dos que ficarem. As águias são os demônios que comem carne. Crucificai a vossa carne, as paixões da carne, porque a carne é viciosa. A carne carrega seus vícios. Onde juntará o corpo, onde estiver o corpo, perdão, ajuntará as águias. Santo, santo é o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, Paulo retrata também o arrebatamento de um homem que foi levado ao terceiro céu. Paulo diz: não sei se foi no corpo ou no espírito. Porque Paulo sabe que tem dois tipos de arrebatamento. Mas pela revelação de Cristo e pela revelação do profeta Eliseu, que há unção mesmo no corpo depois que morre, e nós sabemos onde há unção no corpo, despedaça o jugo e o maligno não toca. Porém, muitos são salvos sem unção. Deus santo e poder e glória. Porque o corpo para nada aproveita, mas a palavra de Deus é espírito e vida. Se você resolver viver uma vida no caminho largo, sem unção, você corre risco de perder a salvação. Porém, nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação, como escaparemos. Quem consegue compreender esse mistério? Deus santo e poder e glória. O ladrão na cruz aceitou a Cristo.
foi salvo, vivendo uma vida na porta lá, no caminho lá. Jesus tinha unção, mas foi perfurado. Porém, nenhum de seus ossos foram quebrados. Deus santo e poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, o corpo de Jesus ficou intacto, mas sofreu danos. Por isso não podemos desprezar uma tão grande salvação. Santo, santo é o Senhor. Eu faço uma pergunta para você. Você está do lado de dentro ou de fora? Se você estiver do lado de dentro, você ouve a palavra de Deus. Você presta atenção na palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é Deus de confusão. Eliseu, antes de morrer, morre enfermo. Porque a sua enfermidade não foi de maldição. A sua enfermidade foi de velhice. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus, glória ao Pai. Deus é fiel. Aleluia. Consegue compreender esse mistério que Jesus está voltando? E que Deus quer que nós venhamos não entrar em contendas sobre a palavra, sobre a lei, mas tirar o espoliado da mão do opressor. Porque os meninos, eles entram em contendas da lei que não edificam. Mas os homens estão preocupados com a salvação. Por isso, meus amados irmãos, arrependei-vos e creio no Evangelho. Porque o arrebatamento, você não precisa temer. Vai ser o arrebatamento no piscar de olhos, corpo, alma e espírito. O Deus de nossos pais nos santifica em corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa está aí, mais uma revelação. Porque seremos arrebatados em corpo, alma e espírito. E seremos transportados, santificados para o corpo incorruptível. Porém, há daqueles que desejam o dia terrível do Senhor, porque será dia de trevas e não de luz. Porque se
esconder Jesus e dizer que venha o arrebatamento, porque há pessoas que não têm força, pequeninos na fé, para se manter de pé. E nós precisamos fazer alguma coisa. E o primeiro passo é obedecer aos seus pastores, dando dízimo e oferta, porque senão você torna-se um roubador de Deus, e nenhum roubador tem parte no reino dos céus. Não oprimir os vossos pastores, não contradizendo os vossos pastores. Quem terá glória a Deus? Jesus é fiel. Caso contrário, se você for rebelde, se levantar contra os pastores, como os 2 discípulos de Paulo fizeram, você será entregue a Satanás. E sabe o que acontece quando a pessoa fica longe das prudentes? Mateus 25, entra legiões de demônios, perde a sã consciência. Não tem prazer mais nas coisas de Deus. É entregue à enfermidade, à loucura. Porque a diferença da loucura do mundo e da loucura de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Tem pastor que parece doido, mas quando ele abre a boca, ele te deixa sem argumento, porque ninguém pode resistir à sabedoria do Espírito Santo de Deus. Quem quer agora a Deus? Jesus é fiel. Graças a Deus Pai, graças a Deus Filho. Santo, santo é o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Fico com esta palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar a loucura dos homens. Não fala coisas que fazem sentido. Perde o sentido. A pessoa não consegue ser uma pessoa civilizada que vai no mercado, que vai em bairros, cidades e volta para casa. Não consegue ter a sã consciência. Lembra de Nabucodonosor, 7 anos na mata? Licantropia. Ele achava que era um animal. Ele estava ligado, não dentro da fortaleza, mas ele estava lá de fora, mas estava perto de Daniel, que era o Atalaia. Estava perto de Jesus, que estava na fortaleza. Porém, quando ele resistiu à verdade, 1 ano após ser entregue a profecia, ele foi tirado de perto de Daniel e do Senhor Jesus Cristo. E seu coração virou coração de animal. Foi entregue a Satanás por não ouvir a palavra.
para não se arrepender, porque há pessoas que fogem da palavra e conseguem ganhar tempo, conseguem até ficar perto, mas no dia da salvação, o Senhor Jesus dirá para eles: não vos conheço. Estão perto, mas estão longe da palavra. Eles dirão: comemos pão em tua presença. Mas o rei dirá: não comeram. Não comeram pão na minha presença. Porque se estivessem na minha presença, temeriam os meus juízos. E onde há temor, há livramento dos laços de morte. Onde há a sabedoria de Deus, é sinal da aprovação de Deus na sua vida. Porque o conhecimento só é permitido exercer em Deus, de Deus e em Deus, na presença e aprovado por Deus. Conhecimento do mundo você pode até levar para o altar e aquele altar não será mais de Deus. Mas conhecimento de Deus, ele dá sabedoria aos aprovados em Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.